Hey, pessoal, aqui é Gai, estamos aqui com nossa série de Fate. No último vídeo nós falamos sobre uma introdução explicando o que é o narrativismo. É muito importante que vocês vejam, porque o sistema Fate é um sistema narrativista, o maior sistema narrativista atual do mundo. É um dos 3 pilares do RPG, que é o gameismo, o simulacionismo e o narrativismo. O Fate é um grande representante disso. Vejam o último vídeo para terem uma noção sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do Fate básico. Lembrando que eu estou utilizando o sistema Fate antigo, vai ter uma nova versão lançada no Brasil. Inclusive esses vídeos estão sendo feitos em apoio ao financiamento do novo Fate. Esse aqui é o novo Fate, que vocês podem ver, vão apoiar, vão ajudar, está tendo financiamento coletivo, pela Indivisível Press, vocês podem ver no Catarse. Quem puder ajudar, quem puder apoiar, é só falar. E vamos voltar para a análise do sistema. Hoje nós veremos o primeiro capítulo, o básico. Cada vídeo nós iremos ver capítulo a capítulo, um por um, e veremos então os 11 capítulos nos 11 vídeos sobre o livro. Eu também pretendo fazer vídeos sobre expansões de Fate e Fate acelerado e outras versões de Fate. E é claro, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês podem se inscrever no canal, ligar o sininho, entrar no meu Discord, entrar no grupo do WhatsApp, participar das sessões, que eu faço várias sessões de Fate e outros sistemas aqui no canal. E é isso aí. Então, nesse capítulo 1 básico, nós vemos básico de RPG, que o RPG funciona como uma conversa, existem desafios e obstáculos oferecidos pelo mestre, não é apenas uma conversa, você usa dados para determinar todas as questões. Então tem um fundamento normal de RPG, que eu presumo que todos que estejam assistindo esse vídeo já conheçam. O RPG é um jogo de criar histórias em conjunto, onde tem os jogadores, que criam personagens principais da trama, e você tem um mestre, que é o diretor das cenas, e você usa elementos aleatórios como dados, cartas, moedas, para fazer situações complicadas, como testes, em que não tem uma resolução muito direta, ou que você quer um elemento aleatório para determinar como a história vai caminhar. Sobre o básico do Fate, você tem algumas questões, que é aspecto, que nós vamos falar de outro vídeo, que é o conceito mais importante e mais complicado de Fate. Aspecto. Quando a gente falar de aspecto, eu vou definir, inclusive, no Fate básico, Fate Core, eu acho que a definição de aspecto tá muito feia, tá muito ruinzinha, e aí os aspectos são melhores definidos no Fate condensado e no Fate acelerado. Então eu vou ter um vídeo só para explicar aspecto, mas não vai ser agora. Agora vamos ver os fundamentos. O Fate usa os dados de Food, porque o Fate é derivado do sistema Food, que é um sistema dos anos 90. Também isso não importa, a gente não vai entrar em detalhes. Algum dia eu falo do sistema Food, mas não hoje. Existem alguns pontos fundamentais, que estão os dados Fate, ou os dados Food, que são dados que a gente vai demonstrar daqui a pouco, que basicamente são esses dados aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre eles. Tem os marcadores para os pontos de destino, que nós vamos falar sobre isso, e nós temos a ficha. É muito importante notar que você não precisa de dados diferentes para jogar Fate. Você pode usar dados de 6 lados e considerar que 1 e 2 equivale a negativo, 3 e 4 como 0 e 5 e 6 como positivo. Então você não precisa dos dados especializados. Aqui nós temos os fundamentos normal, que você tem os jogadores e o narrador ou mestre ou cronista, tem vários termos para narrador, para mestre do jogo. Então aqui explica os jogadores, que os jogadores interpretam os personagens, toma decisões pelo personagem, o narrador assume as responsabilidades do mundo, o narrador toma decisões e lança os dados por todos os personagens do mundo que não são os personagens dos jogadores, eles controlam os personagens do narrador, que é os PDNs, enquanto que os jogadores controlam os PJs, etc, etc, etc. Todo mundo trabalha para construir uma história em conjunto que seja divertida. Ok. Aqui nós vamos agora para a ficha de personagem. A ficha de personagem que tem os aspectos e estresse e outras características. Estresse em Fate é o quanto de dano você pode receber para se continuar numa cena. Existe estresse físico, estresse mental, pelo menos no Fate básico. Existem outras variações no acelerado e outras variações no condensado, mas aqui basicamente você tem os estresses, que a gente vai falar melhor quando a gente falar de combate, etc. Extras são poderes, ferramentas, veículos, capacidades especiais, outras coisas e características extras dentro do Fate, que é o último capítulo que nós vamos falar. São as características especiais que a gente fala quando for finalizar a análise do sistema. Aspectos, como estão descritos aí, são frases que descrevem algum detalhe significante sobre um personagem. Eles são o que definem por que o seu personagem é importante.
Aspectos, nós vamos ter um vídeo só para falar sobre isso, mas por hora tem a noção de que aspectos são os descritores da realidade, são descrições da realidade e que você utiliza para compor a narrativa. E o seu personagem tem aspectos fundamentais que o descrevem e determinam a sua essência, por assim dizer. Ainda sobre a ficha, existem as perícias, que são as capacidades e características que o personagem é treinado e como ele indica a maneira como ele pode interferir na narrativa. As façanhas são truques especiais e capacidades especiais que melhoram ou alteram os tipos de rolagens. A recarga é o número de pontos de destino que você recupera e você possui no começo de cada sessão. Vamos falar sobre pontos de destino. Mas os pontos de destino, em resumo, são pontos que você pode gastar para alterar a narrativa. Lembrando, Fate é um RPG narrativista, onde cada jogador funciona como se fosse um mini-mestre. E os jogadores têm muito poder de alterar como a realidade se forma e como a realidade é encaminhada dentro do Fate. Ele não é um sistema de base simulacionista. A realidade não está na mão do mestre, ela é compartilhada pelos outros jogadores. Eu vou depois fazer um vídeo específico de como você pode usar o Fate de maneira mais simulacionista ou gameista, mas a base do Fate é narrativista. E aí tem as consequências que são como se fossem ferimentos e características que representam danos permanentes ou danos mais profundos sobre o personagem. Realizando ações, Fate possui 4 grandes tipos de ações, que é de superar um obstáculo, a ação de superar, a ação de criar vantagem, onde você cria uma vantagem, a partir você desenvolve um aspecto dentro da realidade, você cria um aspecto ou cria uma vantagem em cima de um aspecto existente na realidade. Você tem atacar e você tem defender. Essas ações são revisadas no Fate condensado. É possível você juntar ações ou ter uma revisão de como as ações funcionam. Existe muita teoria técnica e abstrativa sobre o Fate, é um dos RPGs mais estudados assim no mundo, mas nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Estamos analisando o sistema básico. Então, repare que essas 4 ações fundamentam em todos os RPGs que existem no mundo. Superar é quando você quer superar um desafio. Arrombar uma porta, escalar uma parede, perceber se tem alguma coisa, analisar uma informação, investigar um local, perceber alguma coisa passiva, consertar algo, tudo é superar. Você está tentando vencer algum desafio específico sem causar dano a ele, é superar. Você quer colocar uma coisa nova na trama. Você quer criar uma armadilha, você quer criar uma trilha, você quer construir uma parede, você quer encontrar um novo lugar, você quer dizer que você seduziu uma pessoa, você quer blá blá blá. Isso é criar uma vantagem. Você está criando uma vantagem. E aí você tem atacar, que é quando você quer causar dano mental ou físico em alguém, e defender, que é quando você quer defender-se, evitar que alguém te cause dano físico ou mental. E aí, para realizar uma ação, você vai jogar 4 dados Fate, o oponente vai jogar 4 dados Fate também, ou pode usar o valor médio, a depender, que o valor médio é mais 0, o dados Fate ou dados Food são dados que vão de -4 a +4 e você pode rolá-los naturalmente. Existem outras formas de rolar, você pode rolar um D5 positivo menos um D5 negativo, é uma possibilidade também. Você pode usar 4 dados, 4D6, utilizando 1, 2 como -1, 3, 4 como 0 e 5, 6 como +1. E você pode também usar outras formas de rolagem. Mas isso é a maneira mais simples. E aí você soma com uma de suas perícias relevantes, pode somar com bônus de façanha se tiver, e no final é o resultado. Você compara o resultado com o do oponente, e cada valor que você superar gera uma tensão, que é a diferença entre a sua rolagem e a do oponente. A tensão é positiva se foi um sucesso, a tensão é negativa se foi uma falha. Se você rolou 6 e a dificuldade era 4, você rolou com 2 de tensão positivas, mais 2. Se você rolou 2 e o cara tinha 5, o seu total foi -3, -3 de tensão negativa. Valores acima de 3 ou abaixo de 3, valores acima de 3 ou abaixo de 3 considera como se fosse um resultado crítico. Uma falha crítica, um sucesso crítico, e normalmente tem os valores mais interessantes, tem uns resultados mais interessantes, mas falaremos isso quando discutimos especificamente sobre resolução de ações dentro do sistema, ok? E aqui tem a escala, ela tem tanto uma característica numérica quanto uma descritiva, então você tem
terrível, ruim, medíocre, regular, razoável, blá blá blá. Então você pode tanto usar um quanto o outro, quanto os dois. Existem jogos que superam essa escala, você tem escalas que vão para além disso e não sei o que. Isso a gente vai falar quando eu discutir sobre as expansões de Fate. O próximo passo são os pontos de destino, que são marcadores para representar pontos de destino que você possui durante o jogo, são medidas de quão influente é possível ser na história de seu personagem. Os pontos de destino, portanto, indicam esse controle sobre o destino e o controle sobre a narração. Então, de forma geral, você pode gastar um ponto de destino para invocar um aspecto do seu personagem e, dessa forma, acrescentar um detalhe à história. Você pode acrescentar um detalhe, você pode melhorar a sua rolagem, você pode rerolar os dados. Então, você gasta pontos de destino para modificar a realidade, modificar a história, segundo os aspectos narrativos de seu personagem. Novamente, Fate é um RPG narrativista. Então ele tem mecânicas inerentes dentro dele para que cada jogador consiga e permita modificar e alterar a narrativa. Não fica só no critério do mestre. Então, essa é a questão dos pontos de destino. Você gasta pontos de destino, invoca, ativa um aspecto seu, e com isso você pode tanto ter as questões das rolagens, e também você pode utilizar para adicionar coisas que não tinham antes na história. Como, por exemplo, aqui o cara falou, mandou o oculto, ele falou, eu tenho um aspecto, funciona sob pressão. Então, eu posso conseguir apontar o melhor caminho para escapar. Ele gasta um ponto de destino e consegue, assim, inventar, brotar na história um caminho para ele escapar que antes não necessariamente existia. Porque a história em Fate, ela não é realista. Ela não é simulacionista. A construção da história é coletivista. Ela é, antes de mais nada, narrativista. Então, o que importa é a narração conjunta. Os jogadores funcionam como mini-mestres. Os pontos de destino têm essa função. E, inclusive, aspectos podem ser forçados. Você pode forçar negativamente um aspecto para adicionar um problema, uma dificuldade, um obstáculo na narrativa. Tanto você, enquanto jogador, pode prepor uma forçação, você pode piorar a história, você pode priorar para o seu grupo inteiro, dizer, não, eu vou dizer aqui, como eu digo assim, eu travo diante de pressão, eu posso dizer que eu travei nessa hora, no momento especial em que os guardas da cidade estavam passando, e eles me repararam, ficaram estranhos, e agora vão ter que investigar o grupo, porque você força? Que você ganha um ponto de destino. Você ganha um ponto de destino para poder, assim, desse modo, depois controlar melhor a narrativa. Você pode forçar no momento para ganhar mais controle depois. E todos os aspectos podem ser forçados. Então não existe aspecto negativo ou positivo. Inclusive é bom você ter aspectos negativos, como problemas de questão social, física, maneta, alguma coisa do gênero, porque quando um aspecto te causa problemas negativos, você ganha pontos de destino. E com isso vocês estão tendo um gosto de como funciona Fate na prática. Esse foi o primeiro capítulo. No próximo capítulo, Estruturando o Jogo, vamos falar sobre os fundamentos de como funciona o Fate em termos de proatividade, competência dos personagens, adaptação de cenários, questões de ambientação, como ir preparando o Fate para seu próprio jogo. Aqui foi Gagaia. Entre no canal, dê notificações, ligue o sininho, etc, etc. Até a próxima, pessoal. Falou!